Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre como é feito o diagnóstico dos feocromocitomas e paragangliomas. No vídeo passado nós falamos, demos uma introdução do que eram esses tumores. Também falamos sobre as principais manifestações clínicas da doença. E nesse vídeo vamos entender quais são os passos para avaliação desses pacientes. Vamos falar sobre os principais achados laboratoriais de cada tipo fenotípico. Vamos falar sobre os principais exames bioquímicos que podem ser utilizados. E por fim, vamos falar sobre os exames de localização desses tumores. Se esse assunto é relevante para você, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então, falando de forma introdutória aqui sobre o diagnóstico, desses tumores. Então, o diagnóstico ele é baseado na constatação do excesso de catecolaminas através dos testes bioquímicos e a localização do tumor por imagem, né? Ambos os exames são de igual importância, então um complementa o outro. Sempre fazendo primeiro o diagnóstico bioquímico, né? Seguido posteriormente dos estudos de localização. E por que a gente faz primeiro os testes bioquímicos? Porque a análise bioquímica ela nos ajuda a entender o fenótipo bioquímico do tumor, né? Para que os estudos genéticos e os estudos de imagem adicionais eles possam ser adaptados de acordo com a suspeita do tumor. Então, falando como o diagnóstico, né, bioquímico é o primeiro passo para a avaliação desses tumores, então vamos falar um pouco sobre a avaliação bioquímica, né, dessa doença. Então, a avaliação bioquímica ela deve incluir testes altamente sensíveis para excluir com segurança esses tumores, né? Esses tumores eles podem secretar todas, nenhuma ou qualquer combinação de catecolaminas, como a epinefrina, a norepinefrina, a dopamina, né? Isso tudo depende do seu fenótipo bioquímico. Enquanto a secreção de catecolaminas é episódica, né, por outro lado, os metabólitos das catecolaminas é constantemente liberada na circulação. Então, por isso, as atuais diretrizes, por exemplo, da US Endocrine Association, que é a Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos, elas recomendam a medição de metanefrina sem o plasma ou a metanefrina fracionada na urina, como testes iniciais de rastreamento, né? Esses testes, além da dopamina e da 3-metoxitiramina no plasma, elas podem ser utilizados para estabelecer com precisão o fenótipo bioquímico de um tumor. Tá? É muito importante saber que uma alta sensibilidade diagnóstica para detecção desses tumores, ela é alcançada se as medições sanguíneas elas forem coletadas preferencialmente em posição supina, ou seja, do paciente deitado com a face para cima, né? Especialmente após um jejum durante a noite e após o paciente ele ficar quieto ali em uma sala silenciosa por pelo menos 20 a 30 minutos antes da coleta da amostragem, tá? A metanefrina fracionada na urina junto com a medição da creatinina urinária também elas podem ser utilizadas como uma opção alternativa, principalmente em centros, né, em locais onde a amostragem de sangue de forma supina ela não é viável, tá? Também precisamos saber que a cafeína, né, o tabagismo, o consumo de álcool, né, e assim como a atividade física extenuantes, elas devem ser suspensas por aproximadamente 24 horas antes dos testes, antes de fazer a coleta, né, desse teste para evitar resultados falsos positivos. Tudo isso pode acabar interferindo, né, no resultado do teste. Continuando aqui falando sobre avaliação bioquímica, né, é muito importante nós sabermos que certos medicamentos, como antidepressivos tricíclicos, né, os inibidores da monoaminoxidase,
todos eles podem causar uma falsa elevação dos níveis de catecolaminas e metanefrinas. Então a gente deve considerar a suspensão desses medicamentos, obviamente, né, gente, somente se a condição clínica do paciente ele permitir. Mas a gente precisa ter ciência de que esses medicamentos eles podem levar a resultados de teste falsos positivos, tá? Os níveis de metanefrina dentro da faixa de referência geralmente excluem os tumores, tá? Enquanto resultados duvidosos, que a gente considera ali abaixo de 3 a 4 vezes acima do limite superior, ele requerem testes adicionais, tá? Já a metanefrina falsa negativa também pode ser observada, tá? Em quais circunstâncias nós observamos? Em tumores menores que 1 cm, né? Também tumores de cabeça e pescoço secretores de dopamina, que aí a gente recomenda medir a 3-metoxtiramina, e também podemos observar resultados falsos negativos em tumores não funcionais. Além disso, é importante saber que os níveis de dopamina na urina, eles nunca devem ser usados no diagnóstico. Por quê? A maior parte da dopamina presente lá na urina dos mamíferos, né, que isso inclui os seres humanos, ela é formada nas células renais. Então, esse teste se torna totalmente inadequado para avaliação desses tumores, tá? Como a gente já falou também no vídeo passado, né, esses tumores eles podem ser amplamente classificados em 3 fenótipos bioquímicos, né? Os fenótipos noradrenérgicos, os fenótipos adrenérgicos e os fenótipos dopaminérgicos. Lembra disso? Se você ainda não assistiu, né, esse vídeo, clica no card aqui acima e confira todas as informações. Os tumores também podem ser classificados como do tipo não secretórios, se não estiverem fazendo hormônios, né? Geralmente isso é visto nos tumores parasimpáticos. Então, falando sobre o primeiro tipo fenotípico, né, o fenótipo noradrenérgico, esse fenótipo ele é composto por tumores que produzem predominantemente norepinefrina. Tá? Então, portanto, né, são caracterizados por níveis elevados de norepinefrina e normetanefrina, que é o metabólito da norepinefrina. Tá? Pacientes com níveis elevados de normetanefrina, eles devem ser submetidos à triagem genética para verificar mutações nos genes. Tá? E a localização dos tumores com fenótipo noradrenérgico normalmente é extraadrenal. No entanto, eles também podem ser limitados apenas às glândulas suprarrenais. E eles também costumam apresentar-se como multifocal, recorrente ou metástico. Já falando sobre o fenótipo adrenérgico, né, então os feocromocitomas predominantemente secretando metanefrinas, eles estão incluídos nesse tipo fenotípico. Tá? Esses tumores geralmente são bem diferenciados, né, e contêm a enzima feniletanol N-metiltransferase, que regula a conversão de norepinefrina em epinefrina, né? Essa atividade enzimática é normalmente localizada na medula adrenal, né, e por isso também a localização desse tipo de tumor, né, é normalmente adrenal. Porém, eles também podem ser vistos em locais extraadrenais. E aí, pacientes que apresentam níveis predominantemente elevados de metanefrina devem geralmente passar por uma triagem genética para verificação. E agora falando sobre os fenótipos dopaminérgicos, né? Então, os tumores que secretam predominantemente dopamina, com ou sem aumento moderado de norepinefrina ou normetanefrina, eles são classificados no fenótipo dopaminérgico. Tá? O fenótipo dopaminérgico é comum nos tumores de cabeça e pescoço, né? Também conhecido como tumores do corpo carotídeo. Embora tumores adrenais também tenham sido relatados, tá? A dopamina produzida por esses tumores é metabolizado em 3-metoxtiramina e por isso, né, o aumento dos níveis de 3-metoxtiramina
é um importante valor diagnóstico, especialmente em casos com níveis normais de dopamina. Esse fenótipo dopaminérgico é normalmente visto em doença metástica. E agora falando sobre os exames de localização, né? A localização do tumor geralmente só deve ser iniciada quando existe evidência clínica, além de evidência bioquímica de um feocromocitoma ou paraganglioma, tá? E aí, tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância magnética, elas são recomendadas para a localização inicial desses tumores. Mas aí, né, muitas vezes surge a pergunta: qual que é a melhor, ressonância magnética ou tomografia? Em comparação com a ressonância magnética, a tomografia computadorizada tem uma melhor resolução espacial e por isso ela é usada como uma modalidade de imagem de primeira escolha. Mas como eu disse, a ressonância magnética também pode ser utilizada e a gente principalmente utiliza nos casos de pacientes com paraganglioma ou feocromocitoma metástico, né? Pacientes com clipe cirúrgico, né? Pacientes com alergia ao contraste de tomografia e também para pacientes nos quais a exposição à radiação ela deve ser limitada, né, como é o caso das crianças, gestantes, né, pacientes com mutações germinativas, né, também aqueles pacientes com exposição recente e excessiva à radiação, né, então a gente prefere utilizar a ressonância magnética. E aí, se a imagem das glândulas suprarrenais for normal, a imagem de outras áreas do corpo ela deve ser utilizada. Então, a imagem deve ser completada no abdômen, né, seguida pela pelve, tórax, pescoço, né, e também as extremidades devem ser incluídas em caso de doença metástica, né, para a gente avaliar a presença de metástase óssea. Após a confirmação da lesão por tomografia ou a ressonância magnética, o fenótipo bioquímico do paciente, né, o tamanho do tumor, o histórico familiar, e a apresentação sindrômica e o potencial metásticos, ele desempenha um papel fundamental para determinar a necessidade de exames de imagens funcionais. Então, os pacientes com tumor adrenal secretor de epinefrina com menos de 5 centímetros, provavelmente ele não se beneficiarão, né, com imagens funcionais adicionais, já que esses tumores estão quase sempre confinados à glândula adrenal e também apresentam uma pequena probabilidade de metástase, né, mesmo se componente hereditário estiver presente. Já por outro lado, a imagem funcional ela é muito necessária para lesões que secretam noradrenalina ou normetanefrina e que são maiores que 5 centímetros ou que estão associados a uma síndrome tumoral hereditária, né? A imagem funcional também permite a determinação da extensão da doença, incluindo a presença de múltiplos tumores, né, ou metástase, informações que podem ser importantes ali para orientar adequadamente o manejo e o tratamento desses pacientes. Aqui, só para vocês verem, né, que a gente tem duas imagens de ressonância magnética, né, então a primeira setinha nessa imagem da esquerda nós temos um feocromocitoma, né, presente, e na imagem da direita nós temos um paraganglioma de corpo carotídeo, né, aqui presente nessa segunda ressonância. E falando sobre os tumores malignos, né? Então, a maioria dos casos de feocromocitoma e paraganglioma, eles se tratam, né, de tumores benignos, porém cerca de 10% dos feocromocitomas e 25% dos paragangliomas, eles são malignos, tá? Esses tumores normalmente metastizam ali para pulmões, fígado, ossos, e também os gânglios linfáticos, tá? Esses pacientes com doenças metásticas, eles sofrem, né, da diminuição da qualidade de vida devido à dor localizada causada pela metástase, também pelas consequências dos excessos de catecolamina, né, que prejudica bastante, e é claro também pelos efeitos colaterais do tratamento.
tá. Embora as metástases ósseas elas sejam consideradas menos agressivas, né, com a sobrevida melhor, em comparação com as metástases não esqueléticas, elas estão associadas a complicações bastante difíceis, bastante complicadas, né, como por exemplo dor óssea, compressão da medula espinhal, né, que aí acaba limitando os movimentos desses pacientes, né, fraturas ósseas e também hipercalcemia. E por hoje é só, pessoal. Espero que eu tenha contribuído no aprendizado de cada um. Na semana que vem, vamos comentar sobre o manejo e tratamento dos fiocromocitomas e paragangliomas. Será a última parte. Depois a gente vai, né, tratar de um outro assunto diferente. E lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Então acesse o canal. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist para que você possa ir exatamente no assunto que mais te interessa, que mais te chama a atenção, né? E que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.